Uma revisão aqui em ação e tesouraria. Vamos começar primeiro pela aquisição e depois vamos para a venda. Então, bora começar na aquisição. Aquisição de ação em tesouraria. Vamos imaginar que a gente tem uma ação em tesouraria que vale R$90 e tem um custo de transação de R$10. O que acontece com o custo de transação aqui no momento da aquisição de uma ação em tesouraria? Esse custo de transação ele vai entrar no valor da ação em tesouraria. Qual que é o lançamento que a gente faz aqui quando a gente está adquirindo uma ação em tesouraria? A gente vai tirar dinheiro do nosso caixa e vai criar a nossa ação em tesouraria, que é uma redutora do PL. Então, vamos escrever isso aí. Vamos, então, debitar esse dinheiro aqui em ação em tesouraria e a gente vai creditar o nosso caixa. Então, o que a gente ia falar? A gente ia falar de uma ação em tesouraria que valia 90 com um custo de transação de 10. Esse custo de transação incorpora no valor da ação em tesouraria. Então, era 90 mais 10, ele vai ficar R$100 já direitinho aqui e a gente vai tirar os mesmos R$100 do caixa. Bom, agora a gente vai ter que vender. A gente estava falando de uma aquisição, agora a gente está falando de uma venda. Venda de ação em tesouraria. Na venda de ação em tesouraria, a gente vai... Bom, se for o mesmo valor que a gente comprou, é só fazer o lançamento inverso desse daqui. Então, resolve o problema. Lança de maneira inversa, quer dizer, se a gente tinha debitado ação em tesouraria, a gente acredita no mesmo valor e a gente debita o caixa no mesmo valor. E aí, encerrou aqui, você vendeu. Só que nós temos outras opções. Nós temos as opções de a gente vender com lucro ou a gente vender com prejuízo. Bom, então vamos começar então com a opção que a gente está vendendo essa ação em tesouraria com lucro. Vamos pensar então que a gente está vendendo essa ação em tesouraria, que era 100 no valor de 150 e a gente tem um custo de transação aqui de 5. Quais são os lançamentos que a gente vai ter que fazer? A gente ainda vai ter que fazer o lançamento inverso, só que vai alterar um pouquinho os valores. Então, a gente vai debitar e a gente vai creditar. A gente debita de maneira inversa, então, se inicialmente a gente creditou caixa, a gente vai debitar caixa. E se a gente inicialmente tinha debitado a ação em tesouraria, a gente credita a ação em tesouraria. O valor da ação em tesouraria, se a gente for vender o total de ação, a gente vai pegar o mesmo valor aqui, ó. Vai vir o mesmo valor para cá. Tá de amarelo. O mesmo valor que estava ali vem para cá. A não ser que a gente venda menos, né? Deve ter que ser proporcionalmente, enfim. Mas o mesmo valor de 100 que estava ali, a gente vai pegar e vai colocar aqui, ó. Já para preencher. Só que a gente vendeu essa ação com um valor a mais. Ela era R$150. Aliás, ela era R$100, a gente vendeu a 150 e ainda teve um custo de transação de 5. Bom, o que vai acontecer aqui? Esse valor aqui no caixa deveria entrar 150. Mas não vai entrar, por quê? Porque a gente tem um custo de transação. E no caso da venda, esse custo de transação, ele vai diminuir o valor que entraria no nosso caixa e vai ficar em 145. E aí, pra gente dar uma olhada aqui, tá faltando bater o nosso média das partidas dobradas. Por que tá faltando? A gente tem de crédito 100 e a gente tem de débito 145. Ou seja, a gente tem 45 a mais de débito, então a gente tá precisando de mais um crédito aqui, ó. A gente vai ter que fazer, então, um crédito aqui nesse lucro na venda de ação e tesouraria. Qual que é o valor? É a diferença daqui para cá. Então, a gente vai ter 45 aqui de lucro. Então, é por isso que quando a gente está estudando, a gente aprende que quando a gente está vendendo uma ação em tesouraria, esse valor de custo de transação aqui na venda, ele é uma redutora do nosso lucro, né? Porque era para a gente ter 50 de lucro, que é a diferença aqui do 150 para o 100, mas a gente vai ter só 45. Ele vai reduzir em 5 aqui o nosso lucro. Beleza, agora vamos fazer o prejuízo na venda de ações. Com prejuízo. Como que é quando a gente vende com prejuízo? Vamos imaginar então que a gente está vendendo por R$90 aquela ação que valia 100. A gente tem um custo de transação aqui de 5. Tá? Então a gente vai fazer o lançamento inverso também. Qual que é o lançamento que a gente fez inicialmente? Bom, inicialmente a gente debitou a ação em tesouraria e a gente depois creditou o caixa. Então agora a gente vai fazer o contrário. A gente vai debitar o nosso caixa e a gente vai creditar a nossa ação em tesouraria. Certo? Então, no nosso caixa, era para entrar R$90. Nosso caixa era para entrar R$90. Só que não vai entrar, por quê? Porque a gente tem um custo de transação de 5. Então, ele vai ficar diminuído aqui de 5, vai ficar 85. E a ação em tesouraria? Bom, a nossa ação em tesouraria, lá ela vale R$100. Então, a gente coloca os mesmos R$100 aqui. Certo? Agora, a gente tem um débito de 85 e um crédito de R$100. Tá diferente, né? Não tá batendo aqui o média das partidas dobradas. Tá faltando o quê? Agora a gente está com mais crédito do que débito, a gente precisa de mais um débito aqui. Então vamos fazer um débito aqui, um débito da diferença da nossa ação em tesouraria para o nosso valor que entrou no caixa. Então a gente vai ter agora o quê? A gente vai ter então uma perda aqui, ó, na venda de uma ação em tesouraria. E essa perda aqui é no valor dessa diferença aqui que vão dar 15.
Bem, então os lançamentos já estão feitos, agora vamos só para as considerações. Essa perda, vamos mudar até de cor aqui, ó. Essa perda aqui e esse lucro aqui, isso aqui transita no resultado do exercício? Não, isso aqui não transita no resultado do exercício, isso aqui vai para o PL. Quando a gente está falando de um lucro, esse lucro aqui ele vai vir para uma reserva de capital. Agora, quando a gente está falando aqui de um prejuízo, isso aqui ele vai para a reserva de lucro, para a reserva que deu lastro para essa ação em tesouraria. Então, recapitulando, o resultado aqui na venda de ação em tesouraria não transita no resultado, ela vai transitar somente no PL. Outros pontos importantes, custo de transação na aquisição de uma ação em tesouraria, ele vai entrar no valor da ação em tesouraria. Quando a gente está vendendo, ele vai reduzir o nosso lucro, se a gente estiver falando de um lucro. Agora, se a gente estiver falando de um prejuízo, ele simplesmente vai aumentar o prejuízo. Aqui, por exemplo, ó, a gente deveria ter um prejuízo de R$10, só que a gente teve um prejuízo de 15, então ele foi acrescentado ao nosso prejuízo.